Pessoal, a proposta desse vídeo de hoje é nós conversarmos um pouco, trabalharmos, fazer algumas reflexões sobre a prisão temporária. É a Lei 7.960, de 1989, e aprender, compreender sobre a prisão temporária utilizando um notebook LM. Notebook LM é a inteligência artificial do Google, né? Que tem alguns mecanismos, e nós vamos, no decorrer desse bate-papo, dessa conversa sobre a prisão temporária, nós vamos aprender um pouquinho aí como a gente pode utilizar esse notebook LM para os nossos estudos, aprimorar os nossos estudos, otimizar o raciocínio, a reflexão, um estudo ativo. É bem interessante, tá? A proposta é você, com essa aula, aprender os principais pontos aí da prisão temporária. E se você for um estudante da graduação, ou estudante para concurso público, exame de ordem, eu tenho certeza que você não irá errar questões de prova que vai, questões de prova que trata de prisão temporária, beleza? Então, o tema de prisão temporária está aqui na tela, ó. Esse aqui é o notebook LM, prisão temporária. Eu já até preparei os arquivos aqui para a gente conversar. Temos aqui a prisão temporária, requisitos e regimes legais. Vamos lá começar a nossa análise, a nossa conversa, tá? Prisão temporária. Prisão temporária no ordenamento jurídico brasileiro. Lei 7.960 de 1989. Aí aqui nós temos alguns pontos, alguns tópicos que o próprio notebook LM ele organiza, né? Isso aqui é com base nos meus materiais, os meus materiais de estudos, levantamento de questões, pontos de PDF específicos, né? Então, são materiais, assim, materiais legítimos, materiais confiáveis, tá? Então, assim, como o notebook LM, ele trabalha as fontes dos materiais, então é importante a gente colocar, abastecer ou colocar materiais, assim, confiáveis, tá? O ChatGPT, ele faz, além de trabalhar os materiais internos, ele também faz a busca externa. E nessa busca externa, às vezes, vez ou outra, ele tem a sua incoerência, a sua variação, a sua oscilação, porque às vezes pega um material externo que não é confiável, tá? Não é o nosso caso aqui dentro do notebook LM, tá bom? Então, prisão temporária, os pontos a serem abordados nesse bate-papo, nessa conversa, nessa aula aqui, natureza jurídica e natureza jurídica e finalidade, os requisitos cumulativos, que é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, o rol taxativo de crimes, artigo 1º, inciso 3, prazos e prorrogações, procedimentos e garantias e as distinções cruciais aí na aplicação da prisão, da lei da prisão temporária aí no ordenamento jurídico, tá bom? Vamos começar então. Natureza jurídica e a finalidade. O que que o notebook LM ele extraiu das minhas fontes, né, no material que eu coloquei aqui no sistema, na plataforma, melhor dizendo, tá? Natureza jurídica e finalidade. Medida cautelar pessoal de caráter excepcional, é uma medida cautelar pessoal de caráter excepcional, então a prisão temporária, primeiro ponto aí, natureza jurídica e finalidade, é uma medida cautelar pessoal, é de caráter excepcional, tá? Finalidade, assegurar a eficácia da investigação criminal, inquérito policial. Então, geralmente as questões abordam dizendo que cabe a prisão temporária no processo judicial. Errado, tá? É vedado. A nossa prisão temporária aqui, esse Instituto da Prisão Temporária, é para assegurar, a finalidade é assegurar a eficácia da investigação criminal no inquérito policial. Natureza puramente instrumental, não é antecipação da pena, tá? É um instrumento para resguardar a investigação. Vamos ver isso e vamos perceber isso no decorrer da nossa conversa, do nosso diálogo, tá? Substitui a prisão por averiguação, ela substitui a prisão temporária. Atualmente, com a nova leitura do Supremo Tribunal Federal, substitui a prisão por averiguação, que era uma atitude, que era um ato estatal arbitrário e abusivo.
E também, como natureza jurídica e finalidade, ela visa neutralizar as ameaças, tá? Medida cautelar pessoal de caráter, medida cautelar pessoal de caráter excepcional. O que que o material ele busca aqui, ó? Ele remete para a conversa, né? Para falar sobre esse ponto aqui do material, né? Aí ela fala bem aqui, ó, a conversa, né? O diálogo aqui a respeito da prisão temporária, especificamente aqui, ó, natureza jurídica e finalidade, medida cautelar pessoal de caráter excepcional, né? Ela fala que, ah, deixa eu buscar aqui o ponto específico. A prisão temporária ela é definida no ordenamento jurídico brasileiro como uma medida cautelar pessoal de caráter excepcional, sua natureza puramente instrumental, tendo como finalidade estratégica exclusivamente assegurar a investigação, a eficácia da investigação criminal na fase do inquérito policial. Ela foi concebida para neutralizar ameaças tangíveis, como um risco concreto que o suspeito possa fugir, destruir provas ou intimidar testemunhas, o que inviabilizaria a colheita probatória naquela fase de investigação. Tá? Ao instituir a medida, a Lei 7.960 de 89 visou erradicar a prática arbitrária da antiga prisão por averiguação. E aqui, quando você coloca o mouse aqui nesses pontos, nesses apontamentos, eles fazem referência onde está extraindo, buscando a informação do seu material, tá? Na sua fonte, que no caso é a minha fonte, né? Então eu coloco aqui em cima, aí ele faz análise jurídica, introdução, a prisão temporária, traz os assuntos ali referente a esse ponto, prisão para averiguação, tá? Então, é, nesse primeiro ponto aqui, natureza jurídica e finalidade, a medida cautelar pessoal de caráter excepcional, finalidade assegurar a eficácia da investigação criminal, inquérito policial, investigação criminal, não admitida a prisão temporária na fase de instrução processual penal, tá? Natureza puramente instrumental, não está antecipando a pena, não é uma punição, não é antecipando a prisão da pena definitiva, tá? Substitui a prisão por averiguação. Antigamente o Estado ele era arbitrário, porque a autoridade levava o indivíduo para a delegacia e se não tivesse documentos ou caso não tivesse endereço fixo, já basicamente já prendia o indivíduo para averiguar a vida, para averiguar os indícios e por aí vai. Hoje, no Estado Democrático de Direito, nós temos essa substituição, substituiu esse ponto aí da prisão temporária. A prisão por averiguação, hoje, ela é arbitrária, tá bom? Visa neutralizar ameaças. Se você neutralizar ameaças, deixa eu ver se eu encontro o ponto específico no material para a gente abordar aqui. Neutralizar ameaças, vamos olhar aqui o que que o material ele puxa nesse neutralizar ameaças, ó. O caráter de neutralizar ameaças, o caráter de neutralizar ameaças está diretamente ligado ao requisito da imprescindibilidade para as investigações. A medida só pode ser decretada se for absolutamente necessária, se for imprescindível. Se a necessidade for demonstrada com base em elementos concretos e atuais e não meras conjecturas, tá bom? O objetivo de neutralizar a ameaça também está submetido ao princípio da subsidiariedade, é a última ratio, o último recurso, né? E exige que o juiz verifique a insuficiência de medidas cautelares diversas antes de recorrer à prisão. A custódia só é cabível quando nenhuma medida mais branda for capaz de neutralizar efetivamente o risco de fuga, destruição de provas ou intimidação, tá? A prisão temporária é uma última ratio, é um último recurso, então, quando ela é utilizada quando as medidas diversas, as mais leves, as mais brandas, não podem, não haver ali possibilidade de fato, cumprir o propósito de resguardar a operação criminal, a fase de investigação. Daí é aplicada a medida, a prisão temporária, tá bom? Caso tenha, caso, se no caso o juiz identificar que pode ser aplicado outras medidas mais leves, monitoração eletrônica, impedimento de determinação para recolhimento domiciliar, algumas situações, tá?
Se o juiz perceber que pode ser aplicado medidas mais leves e mesmo assim ele decretar uma prisão temporária, hoje ele pode sofrer uma reprimenda do Estado, né? Nós temos aí a lei de abuso de autoridade que poderá ser aplicada aí dependendo do caso concreto, beleza? Tá? Voltando aí à nossa atividade, à nossa conversa, ao nosso raciocínio aqui sobre a prisão temporária. Prisão temporária, aqui a gente já abordou esse ponto aqui, ó. Neutralizar ameaça, risco de fuga, destruição de provas, intimidação de testemunhas, são alguns pontos aí que são ameaças à fase de investigação, a fase preliminar de levantamento de elementos de autoria, de materialidade. Então, a prisão temporária vem para neutralizar esses tipos de ameaça aí dentro do ordenamento jurídico. Beleza? Prisão temporária, natureza jurídica e finalidade, nós finalizamos aqui. Quais os requisitos, Rodrigo? O material ele explora isso, ó. Estamos falando de prisão temporária no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Falamos já natureza jurídica e finalidade. Vamos compreender agora requisitos cumulativos. Cumulativos, eles cumulam, né? Tem que preencher todos esses requisitos. Na falta de um, é ilegal. Não se aplica a prisão temporária. Então, requisitos cumulativos é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal a fim de, vamos olhar o material, a fim de deixar essa prisão temporária mais dura, né, para não ser aplicada de qualquer forma, de qualquer maneira, para qualquer situação. Então, ela é a última ratio, ela é o último recurso. Então, nós temos aí o Supremo Tribunal Federal sendo questionado, o Poder Judiciário sendo questionado sobre a legitimidade de alguns pontos dessa prisão temporária e o Supremo Tribunal Federal devolveu uma resposta ao ordenamento jurídico, uma interpretação constitucional, endurecendo alguns requisitos aí para decretação da prisão temporária, tá? Vamos falar sobre eles agora. Requisitos cumulativos. Interpretação do Supremo Tribunal Federal. Ó, é, quais são? São cinco requisitos cumulativos. Ausência de algum desses requisitos torna a prisão ilegal. Quais são eles? Imprescindibilidade para as investigações, fundadas razões de autoria, participação, justificativa em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime, insuficiência de medidas cautelares diversas, subsidiariedade, né? Subsidiariedade. São requisitos aí cumulativos, conforme a interpretação do Supremo Tribunal Federal, analisando aí, diante de questionamentos, algumas ADIs, né? Foram ajuizadas no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, diante dos questionamentos, da provocação, o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre alguns requisitos aí. Tá? O estabelecimento dos requisitos cumulativos pelo Supremo Tribunal Federal. A consolidação dos critérios de rigor se deve à atuação do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do STF, firmada notadamente no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, a 3.360 do DF e 4.109 do DF, foi decisiva para promover uma interpretação da lei de prisão temporária conforme a Constituição Federal. Essa atuação, ela, só conferir o microfone, essa atuação resultou no estabelecimento de cinco requisitos cumulativos, que funcionam como filtros de constitucionalidade. O caráter cumulativo é fundamental. A ausência de um único requisito, ou a ausência de um único desses pressupostos, é suficiente para tornar a prisão temporária ilegal e de forma arbitrária, tá? Quais são os cinco filtros? Cinco requisitos de decretação são a imprescindibilidade para a investigação, é considerado o primeiro e mais rigoroso filtro do princípio da última ratio, último recurso, tá? Exige que a prisão seja imprescindível, significando que deve ser absolutamente necessária para o bom andamento do inquérito policial. Sempre vai remeter fase de investigação, sempre irá remeter a inquérito policial, tá? Porque ela não pode ser utilizada como mecanismo no processo judicial. Tá bom? A fonte enfatiza que não basta que a medida seja meramente útil ou conveniente, mas que a necessidade deve ser demonstrada com base em elementos concretos e atuais, e não meras conjecturas.
A finalidade é neutralizar ameaças tangíveis, como o receio dos suspeitos fugir, destruir provas ou intimidar as testemunhas. O outro ponto, as fundadas razões de autoria e participação. É indispensável que existam fundadas razões que vinculem o investigado como autor participe da infração penal, da infração criminal. Este pressuposto exige mais do que uma simples suspeita vaga e abstrata. Eles devem ser robustos e sustentados por elementos de prova já colhidos. É importante pontuar aqui, pessoal, que, logicamente, nessa fase de investigação preliminar, nessa fase de inquérito, não há necessidade de ser prova definitiva, até porque a prova definitiva, a prova robusta definitiva, é somente no decorrer da instrução criminal. O juiz, ao analisar todo o contexto probatório, né, toda a instrução processual penal, quando ele for deliberar, quando ele for prolatar a sentença, caso tenha prova robusta, ele vai condenar. Se no caso não tenha, na dúvida ali, ele vai absolver o indivíduo, tá? Crucialmente, a prisão temporária não pode ser decretada com o fim de buscar indício de autoria. E ela só justifica quando os indícios já estão presentes. E a medida se faz necessária para proteger o avanço da investigação. Sempre a investigação. Inquérito, investigação preliminar. Esse requisito, estamos falando aqui ó, do requisito fundadas razões de autoria ou participação na atividade criminosa, tá? Esse requisito também se conecta diretamente à exigência de que o crime investigado ele conste no rol taxativo. No decorrer dos estudos, a gente vai reforçar esse ponto. A lei ela traz um rol de crimes taxativos. Esse rol, essa prisão temporária só pode ser aplicada se tiver previsto, se tiver um indício de autoria e materialidade com relação a esses crimes, especificados na própria lei. Tá? Então, esse requisito também se conecta diretamente à exigência de que o crime investigado conste do rol taxativo, lista fechada e exaustiva. Tá? A utilização de analogia ou interpretação extensiva para crimes fora deste rol é totalmente vedada sob pena de ilegalidade manifesta. O outro ponto, um outro requisito para cumulativo, né, conforme a interpretação do Supremo Tribunal Federal, seria a justificativa em fatos novos ou contemporâneos. Decorre da interpretação do STF, analisando o artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, a prisão temporária, ela exige que a decisão judicial seja fundamentada em eventos recentes. Pode ser situações pretéritas, antigas, que já tinham conhecimento. Eventos concretos e recentes, tá bom? Então aí a urgência da medida deve ser contemporânea ao momento da sua decretação, pois a utilização de um fato antigo para justificar a prisão, ela descaracteriza, né, a natureza cautelar e urgente do Instituto. O outro ponto, o outro requisito cumulativo, é a sua adequação à gravidade concreta do crime. O juiz tem que ficar atento, tá? Baseado no artigo 282, inciso 2 do Código de Processo Penal, ela deve ser adequada e proporcional. O magistrado tem o dever de avaliar a gravidade no caso concreto, específico ali na presente situação e não uma gravidade abstrata do tipo penal. A análise exige ponderar se a restrição máxima da liberdade é uma medida razoável para garantir a investigação daquele crime específico. O crime específico está, como é rol taxativo, o crime tem que ter a sua localização na lei de prisão temporária, considerando as circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do indiciado. Ó. Condição pessoal do indiciado, a análise deve ponderar se a restrição máxima é uma medida razoável para garantir a investigação daquele crime específico. Perfeito, o juiz tem que estar atento aí. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Nós terminamos aqui o ponto da adequação à gravidade concreta do crime, beleza? Aqui nós temos outro ponto aqui, que é a insuficiência de medidas cautelares diversas. Subsidiariedade. Já até comentamos no início, as considerações iniciais, panorama geral aí.
da prisão temporária é o princípio da última ratio, último recurso, né? Fundamentado no artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. O juiz, o magistrado, o Estado juiz tem o dever de analisar se as medidas cautelares alternativas e menos gravosas, monitoração eletrônica, é, proibição de contato ou recolhimento noturno, se essas medidas seriam suficientes para atingir o objetivo de proteger a investigação. A prisão temporária só será cabível quando o juiz concluir, identificar no caso concreto, de forma fundamentada, obedecendo preceito constitucional de fundamentação da decisão, tá? Que nenhuma outra medida mais branda é capaz de garantir a eficácia da investigação. Beleza? É o ponto aí inerente aos requisitos cumulativos, interpretação do Supremo Tribunal Federal nas ADIs mencionadas aqui, que foram ajuizadas aí no Supremo Tribunal Federal para analisar a lei de prisão temporária. E aí o Supremo Tribunal Federal analisou alguns dispositivos da lei e deu uma resposta ao ordenamento jurídico, uma resposta mais atualizada, mais dura, com objetivos mais específicos, a fim que essa prisão ela não seja utilizada de qualquer maneira, de qualquer forma no ordenamento jurídico, sempre prezando o devido processo legal, os princípios constitucionais, tá? A fim de resguardar, até porque é uma restrição de liberdade, está tirando o indivíduo ali da sociedade por um prazo, né? A gente vai falar sobre esse prazo, e está restringindo aí a liberdade. Então, é, prisão temporária no ordenamento jurídico, essa aula, essa reflexão, a gente comentou aí sobre a natureza jurídica, a finalidade, os requisitos cumulativos, acabamos de finalizar requisitos cumulativos, dentro do notebook LM, estou evidenciando para vocês a prática do estudo dentro do notebook LM, tá? E agora vamos falar do rol taxativo de crimes. O artigo 1º, inciso 3, traz um rol aí taxativo de crime. O material, ele destaca uma lista fechada e exaustiva, é vedada analogia ou interpretação extensiva, exemplos, né? E exemplos de admissão e exemplos que não são admitidos, tá? Então vamos olhar aqui a conversa dentro do notebook LM, né, que trata aí desse assunto quanto ao rol taxativo, né? A sua consulta, a sua consulta foca no rol taxativo de crimes, com disposição no artigo 1º, inciso 3, da Lei 7.960, de 89, é um elemento crucial que define o alcance da prisão temporária no ordenamento jurídico brasileiro. Desculpa. As fontes, as fontes são os meus materiais, dentro do notebook LM, tá? Lembrando, as fontes devem ser confiáveis, legítimas, tá? Até para que não haja variação aí, ou incoerência no material, tá bom? As fontes indicam que a existência desse rol é uma salvaguarda fundamental que restringe a aplicação dessa medida cautelar pessoal de caráter excepcional. A necessidade do rol taxativo no contexto dos requisitos. A exigência de que o crime investigado conste de uma lista específica está diretamente ligada a um dos 5 requisitos cumulativos pelo STF para a decretação da prisão temporária. Este requisito é o das fundadas razões da autoria e da participação no crime. Para que a prisão temporária seja válida no ordenamento jurídico, é indispensável que existam as fundadas razões. Tá? O crime em questão seja um dos crimes do rol taxativo do artigo 1º, inciso 3 da mencionada lei. Tá? O material ele esclarece que a exigência de fundadas razões de autoria tem uma conexão diretamente à necessidade que o crime investigado esteja previsto nessa lista específica, taxativa, fechada, cuja análise é fundamental. Geralmente a questão de prova ela aborda muito, ela espanca muito esse artigo 1º, inciso 3, essa lista, porque ela coloca o caso concreto e traz um crime que não está previsto na lei de prisão temporária. E aí ela aborda esse caso concreto, traz um crime lá que não tem previsão na lei de prisão temporária e ela utiliza o raciocínio a fim de que o candidato aí ele marque a alternativa, validando às vezes a prisão temporária, que seria ilegal porque é um rol taxativo. É somente aqueles crimes que estão específicos na própria legislação.
tá? Definição é um rol taxativo, uma lista fechada, exaustiva. Implicação em estrito respeito aos princípios da legalidade estrita e do devido processo legal, absolutamente vedada a utilização de analogia ou de interpretação extensiva para incluir delitos que não estejam expressamente listados na lei. Conforme a doutrina, a decretação de prisão temporária por um crime fora desse rol configura uma ilegalidade manifesta. Salvo o melhor juiz, Aurim Lopes Júnior, né, detalha isso nos manuais. É uma ilegalidade manifesta que põe o relaxamento imediato da custódia. Deixa eu até olhar aqui se tem a referência dele. Aqui, ó, perfeito, ó. Conforme a doutrina de Aurim Lopes Júnior, a decretação de prisão temporária por um crime fora desse rol configura uma ilegalidade manifesta que põe o relaxamento imediato da custódia. Show, né? O notebook LM, ele gera conexão, o nosso estudo ele fica mais ativo. E aqui nesse panorama que a gente está conversando, reflexões aí sobre a prisão temporária. Com essa aula, essa compreensão aqui, basicamente você já gabarita qualquer prova, qualquer avaliação aí, seja de concurso público, da faculdade, seja exame de ordem, tá? Então aqui já tem conhecimento explanado, otimizado, para facilitar na sua aprendizagem acelerada, tá? Exemplos de aplicação: o rol engloba crimes considerados mais graves, o que tipicamente envolve maior risco à investigação, como: quais são os crimes que admitem a prisão temporária, Rodrigo? Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo em suas diversas formas, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo, genocídio, epidemia com resultado morte, tá? Aqui, ó, eu já vi questões abordando aqui, ó, crimes que não admitem a prisão temporária, corrupção passiva e ativa. Eu já vi bancas colocando casos concretos, utilizando aí corrupção ativa e passiva, e não cabe, porque não está previsto na lei de prisão temporária. É um rol taxativo. Tá? Furto qualificado, estelionato, eu já vi colocando em bancas também, homicídio culposo. Então a gente tem que ficar atento, fazer leitura aí. É uma leitura obrigatória, né? A lei da prisão temporária, esse aqui é algo complementar, mas há uma necessidade de fazer leitura da lei, da letra de lei, tá? Beleza? As fontes mencionam uma exceção importante relacionada ao furto. O furto qualificado, regra geral, não admite a prisão temporária. No entanto, o furto qualificado pelo emprego de explosivo admite a prisão temporária. Já vi que estão abordando essa pegadinha aí, tá? Isso ocorre porque ele foi incluído no rol de crimes hediondos, submetendo-se inclusive a um regime de prazo distinto, 30 dias, prorroga por mais 30. Beleza? Tranquilo? Basicamente, a gente olhou aqui, analisou o rol taxativo de crimes, é, a lista fechada, exaustiva, exemplos dos crimes que são admitidos e os exemplos de crimes que não são admitidos, tá? Prazos e prorrogações, Rodrigo. Dando continuidade aqui no nosso estudo dentro do notebook LM, estou utilizando a ferramenta notebook LM com os meus materiais, as minhas fontes, tá? Prazos e prorrogações, Rodrigo. Vamos ver aqui o que o material ele puxa, ó. Regra geral, que são os crimes comuns, a regra especial são os crimes hediondos equiparados, e a prorrogação, que exige extrema e comprovada necessidade. Decisão fundamentada. E a banca ela vai falar que isso aqui é automático, a prorrogação é automática. Não é automática, tá? Extrema e comprovada necessidade. Vamos falar sobre isso aqui agora, ó. Prazos de prorrogação, regra geral, crimes comuns. O prazo é de 5 dias, prorroga por mais 5 dias, o máximo de 10. Tá? Os crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30, prorrogação mais 30 dias, o máximo 60 dias. Tá? E aqui, ó, prorrogação exige esse ponto aqui, ó, já vai direto no material, porque ele é muito importante. Não que os prazos não sejam, né? Geralmente eles confundem. As bancas elas pegam os prazos e misturam. Ela pega um crime comum ou crime hediondo e mistura os prazos. Um prazo é de 5 dias, o outro é de 30. Mistura os crimes aí. Você tem que saber quais são os crimes hediondos, né? Quais são os crimes comuns que estão previstos na legislação para responder conforme ali o prazo correto, tá?
Então, esse ponto aqui, ó, converse sobre o que as fontes dizem sobre prorrogação. Exige extrema e comprovada necessidade. Decisão fundamentada no contexto mais amplo de prazo e prorrogação. É muito importante porque a maioria das questões ela vem falando que esse prazo é automático, a prorrogação é automática, tá? Ela fala aqui, ó, a sua consulta foca no rigoroso critério exigido para a prorrogação da prisão temporária, dentro do contexto mais amplo de prazo e prorrogação. As fontes, os materiais indicam que justamente por ser uma medida de caráter excepcional, a extensão do período da custódia não é automática, mas submetida a uma reavaliação judicial estrita. Beleza? Então, prorrogação condicionada à extrema e comprovada necessidade. A regra central estabelecida nas fontes é que a prorrogação do prazo da prisão está condicionada à demonstração de extrema e comprovada necessidade. Esse requisito reforça o caráter do último recurso, né, da prisão temporária, a exigência da extrema e comprovada necessidade é suficiente, não é suficiente para estender, desculpa, a exigência de extrema e comprovada necessidade implica que a simples alegação de que a investigação não terminou não é suficiente para estender a custódia. Deve-se demonstrar, por meio de elementos concretos e atuais, o porquê da manutenção da liberdade do investigado continuar a representar uma ameaça tangível, um risco de fuga ou destruição de provas. Então tem que fundamentar. Não é automático, ele tem que fundamentar, tem a extrema necessidade, e por que que essa prisão, a continuação dessa prisão é imprescindível para a investigação, tá? A exigência da decisão judicial fundamentada. A prorrogação do prazo não ocorre de forma automática. É uma nova decisão judicial devidamente fundamentada. Tem que fazer a reavaliação dos requisitos, a demonstração da imprescindibilidade novamente, tá? E os prazos aí para a sua prorrogação. Tranquilo? São pontos aí dentro de prazos e prorrogações. A regra geral, crime comum, é prazo de 5 dias, a prorrogação, mais 5 dias, no máximo de 10. Regra especial, crimes hediondos e equiparados, prorrogação, nós temos aí 30 dias, prorrogação, o prazo de 30 dias, perdão, a prorrogação de mais 30 dias aí. E a prorrogação exige extrema e comprovada necessidade, conforme acabamos de verificar, tá? Procedimentos e garantias dentro da prisão temporária, Rodrigo. Procedimentos e garantias dentro da prisão temporária. Vamos falar disso agora. Aí, na prisão temporária no ordenamento jurídico brasileiro. Nos procedimentos tem aqui, ó, os pontos que o próprio notebook LM aponta, extraídos, né, do nosso material, das nossas fontes. A prisão temporária é cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, somente por autoridade judicial, restrita à fase de investigação, é incabível após a denúncia, né? Legitimidade para requerer, quem são os legítimos, garantias do tempo, garantias do preso temporário, tem que ser resguardadas as garantias do preso, vamos comentar, e perde o objeto quando o inquérito é concluído ou a denúncia, a peça de denúncia oferecida pelo Ministério Público, ela é interposta nos autos, tá? São os pontos aí dentro de procedimentos e das garantias. Aí vem aqui, vamos, cláusula de reserva de jurisdição. É só autoridade judicial, né? É uma cláusula que reserva ao Poder Judiciário deliberar sobre o deferimento ou indeferimento da prisão temporária, tá? O que que a conversa aqui no Notebook LM, ela nos remete, ó, a sua consulta aborda a cláusula de reserva de jurisdição no contexto da prisão temporária, ou seja, exigência de que a medida seja determinada exclusivamente por autoridade judicial. Questões de prova, exame de ordem, e concursos públicos, é, expo- es- colocam um caso concreto, exploram um caso concreto e coloca, nesse caso concreto, a deliberação pelo delegado, tá? Então, está equivocado, está errado. É exclusivamente por autoridade judicial, porque tem reserva de jurisdição, tá? O que é um pilar essencial do procedimento e das garantias fundamentais referente à prisão temporária.
As fontes destacam que a observância dessa cláusula é uma das salvaguardas mais importantes para proteger o direito fundamental à liberdade, né? Como há uma restrição, há uma possibilidade de restrição ao direito fundamental à liberdade, então é a cláusula de reserva à jurisdição. Tá? Então, o Poder Judiciário, diante do caso concreto, que tem aí a prerrogativa, a legitimidade para deferir ou não a prisão temporária no caso concreto. A cláusula de reserva de jurisdição como garantia fundamental, a decretação da prisão temporária está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, é o que a gente está conversando. Isso significa que no Brasil a restrição da liberdade do indivíduo, mesmo que de natureza cautelar e transitória, só pode ser determinada por um juiz competente. Este princípio é um reflexo do compromisso do sistema com o devido processo legal e com respeito às garantias individuais, tá bom? É, a introdução da prisão temporária, ela visou historicamente acabar com a prática arbitrária e ilegal da antiga prisão por averiguação, beleza? Com base nesse aspecto de cláusula de reserva de jurisdição, mas está bem pontuada pela conversa no notebook LM. É restrita à fase de investigação. Já comentamos aqui, no decorrer da nossa conversa, do nosso diálogo, da, da nossa reflexão, com base na prisão temporária, utilizando o notebook LM, que de fato a prisão temporária está calcada somente na fase de investigação e de inquérito policial, tá? O notebook LM aqui na conversa, quando eu cliquei no ponto lá do material, né, o ponto aqui de restrita à fase de investigação, incabível após a denúncia, a conversa aqui referente ao material e fala bem aqui, ó. Ponto central, a sua consulta, ela se concentra na limitação temporal e processual da prisão, ao, a, especificamente no fato de ser restrita à fase de investigação e, portanto, incabível após o oferecimento da denúncia, tá? Esse é um aspecto central dentro do contexto mais amplo, questão dos direitos aí, do procedimento e das garantias fundamentais. Primeiro, a vinculação das garantias fundamentais, a vinculação exclusiva à fase de inquérito policial. A principal característica que define a prisão temporária é a sua vinculação finalística e temporal à fase de investigação criminal. Finalidade estratégica. A finalidade da prisão temporária é exclusivamente assegurar a eficácia da investigação criminal na fase de inquérito policial. É a finalidade principal, essencial da prisão temporária é resguardar a investigação criminal. Então, é somente o inquérito, é somente na fase de investigação. Restrição temporal. O campo de aplicação da prisão temporária é restrito à fase de investigação, sendo incabível após o oferecimento da denúncia e o início do processo penal. Já vi questões abordando que após a instauração do processo penal, do oferecimento da denúncia, o Ministério Público foi lá e formulou o pedido de decretação de prisão temporária. Então tem que tomar muito cuidado aí com esses apontamentos, tá? Somente na fase de inquérito. Legitimidade para requerer, Rodrigo. No material, na minha fonte aqui, a gente extrai aqui da nossa conversa com o notebook LM, a legitimidade ativa os únicos entes autorizados quanto ao pedido de prisão temporária. Tá? A prisão temporária é cláusula de reserva de jurisdição, como já falou. Apenas dois entes podem provocar o juiz para que ele decida sobre tal prisão. Primeiro, a autoridade policial age por meio de representação por prisão temporária e o Ministério Público agindo mediante um requerimento de prisão temporária. Essa limitação estrita de legitimidade, é uma garantia de que o procedimento será iniciado apenas por órgãos oficiais do sistema de justiça criminal, responsáveis pela investigação ou pela acusação. Tem até entendimento, tem questões aí que abordam se o ofendido, se a vítima tem legitimidade. Aqui a gente vai trabalhar a doutrina majoritária somente aí, a autoridade policial e o Ministério Público, tá bom? Voltando aqui ao arquivo, ó, é vedado o juiz decretar de ofício. Interessante isso aqui, né? A sua conduta, as fontes são claras ao estabelecer que essa vedação é um pilar do procedimento, garantindo a imparcialidade,
é o sistema acusatório. Hoje, majoritariamente, nós temos a predominância do sistema acusatório, tá? Então, em respeito a esse sistema acusatório, a imparcialidade do juiz, é vedado o juiz aí decretar a prisão temporária de ofício, tá? Então, aqui, ó, o ponto central é que, em respeito ao sistema acusatório, preza pela imparcialidade, é vedado ao juiz decretar a prisão temporária de ofício. Esses aqui são os legitimidades para requerer a prisão temporária. Aqui tem garantias do preso temporário. Deixa eu só olhar aqui quais são os pontos, ó. Quais as garantias do preso temporário? Liberação imediata ao término do prazo, sem nova ordem judicial. Geralmente vem no mandado. O mandado de prisão temporária já consta o prazo para a liberação sem uma nova ordem judicial. A autoridade judicial já tem que pegar, a autoridade policial já tem que liberar o cara, liberar o indivíduo, né? Clareza do mandado, deve conter período exato de duração, como eu já disse, e a separação carcerária, separado de detentos provisórios e condenados. Como é provisório, então você tem que, a unidade prisional tem que fazer a separação de preso provisório, preso definitivo, tá? E prisão temporária aí tem que ser separado, tá? Então, garantias, isso remete às garantias do preso temporário. Vamos analisar quais são as informações aí que o notebook ele extrai da nossa fonte com relação a esse ponto. Só para fechar, ó, só para fechar o raciocínio aqui, é, aqui, ó, liberação imediata do término do prazo é uma garantia fundamental que reforça a natureza predeterminada da prisão temporária. Deixa eu olhar se tá gravando, né? Dever de liberar ao término do prazo estabelecido, de 10 a 60 dias, depende do crime, né? Se é crime comum ou especial. A autoridade tem o dever de liberar o preso imediatamente, independente de ordem judicial. A liberação ocorre imediata com alvará de soltura. Tá? Exceção, a soltura só não vai ocorrer se antes do vencimento do prazo for comunicada aí a questão da prorrogação da prisão temporária, tem que ser fundamentada, não é automática, extrema e comprovada necessidade, tá? Ou se houver uma decretação da prisão preventiva, que é um outro regime, é uma outra ideia, é uma outra proposta, tá? É, o mandado tem que ter a clareza do prazo, né, a delimitação do prazo, ó, outra garantia e transparência quanto à precisão do documento que restringe a liberdade, obrigatoriedade de informação, o mandado de prisão deve conter o período exato de duração da custódia, isso tudo para resguardar, né? Como é uma medida excepcional e restringe provisoriamente o direito fundamental à liberdade, então tudo tem que ser claro, tudo tem que ser da maneira de uma forma de resguardar aí a melhor situação possível ao direito fundamental da liberdade, tá? Sem arbitrariedade, sem abuso, até porque a autoridade ela pode responder por abuso de autoridade. Tem a lei de abuso de autoridade, aí tem os crimes em espécies, então há uma necessidade de obedecer à estrita legalidade e os requisitos, né, que o próprio Supremo Tribunal Federal já manifestou quanto a essa lei da prisão temporária, tá? Separação carcerária obrigatória, a lei impõe uma regra de segregação para proteger a integridade do preso, ou do preso temporário, que ainda está na fase de investigação e não possui um juízo de culpabilidade. Os presos devem permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, tá? São garantias do preso temporário. É, Estamos aqui fazendo algumas reflexões sobre a lei da prisão temporária, Lei 7.960 de 1989, utilizando notebook LM, uma maneira, uma forma de otimizar, de acelerar a aprendizagem, né, de complementar com um estudo mais ativo essa aula, essa reflexão, essa proposta, essa ideia que basicamente vai esclarecer muito quanto à aplicação do Instituto da Prisão Temporária, e com esse conteúdo aqui você já consegue aí responder e gabaritar qualquer prova, exame de ordem, concurso público e até aplicar no seu dia a dia como operador do direito, ou se tiver, caso esteja na graduação, serve também como material de aprendizagem, tá? Falamos natureza jurídica e finalidade, os requisitos cumulativos, que é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, que foi provocado por meio
de ADIs, né? O rol taxativo de crimes que está previsto na lei, prazos e as suas prorrogações, procedimentos e garantias, e que comentamos, procedimentos e garantias, aí falamos da cláusula de reserva de jurisdição, restrita à fase de investigação, a legitimidade para requerer, quem são os legítimos, a garantias do preso e perde o objeto quando o inquérito é concluído ou a denúncia é oferecida. Logicamente, porque é só na fase de investigação criminal, na fase de inquérito policial, tá? Então, o inquérito foi concluído, vai perder o objeto e a questão da prisão temporária. Ofereceu a denúncia, o Ministério Público ofereceu a denúncia, perde o objeto, a prisão temporária. E algumas distinções, perdão, deixa eu aumentar aqui, né, pessoal? Distinções cruciais quanto ao instituto aí da prisão preventiva e prisão domiciliar. Prisão temporária é uma coisa, prisão preventiva é outra, e prisão domiciliar é outro instituto. Tá? Geralmente, é, tem assuntos aí, tem provas que elaboram os casos concretos e misturam os institutos, mas cada um tem seus requisitos, tem as suas particularidades aí no ordenamento jurídico, tá bom? Prisão preventiva, ela finalidade mais ampla, a ordem pública, restrição criminal, os requisitos estão no Código de Processo Penal, pode ser decretada na fase processual, não possui prazo máximo predeterminado na prisão preventiva, né? Então, assim, o que o Código de Processo Penal instituiu, nós tivemos atualização legislativa, que é a revisão periódica da prisão preventiva, né? Mas o prazo determinado ali, pré-determinado, nós não temos na prisão preventiva. Na prisão temporária, sim. Se for crimes comuns, é um prazo de 5 dias prorroga por mais 5. Se for crimes hediondos, é prazo de 30 dias, prorroga por mais 30 dias aí, tá? Então, diferença quanto à prisão preventiva e a prisão domiciliar é outro instituto, é substituição vedada para temporária, artigo 318. O Código Penal silencia quanto a isso, né? Tem questão doutrinária, se pode substituir a prisão temporária por uma prisão domiciliar. Então, tem esse ponto. E vamos até observar o que, que o material fala sobre esse ponto. Ó. A sua consulta se concentra na vedação de substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar, com foco na interpretação legal. O silêncio do artigo 318 do Código de Processo Penal, dentro do contexto mais amplo dessas distinções entre as medidas cautelares. As fontes abordam essa questão que distingue a prisão temporária, estabelecendo a posição da doutrina majoritária. Tem vedação à substituição por prisão domiciliar. As fontes afirmam que, segundo a doutrina majoritária, exemplificada pelo jurista Renato Brasileiro, não é cabível a substituição da prisão temporária pela domiciliar. Essa conclusão deriva de dois argumentos centrais que analisam a legislação e a finalidade específica da prisão temporária. Tá? O silêncio do artigo 318, que regula as hipóteses da prisão domiciliar, refere-se expressamente à substituição da prisão preventiva, silenciando sobre a prisão temporária. Tá? E um outro ponto é a frustração da finalidade da prisão temporária, né? Frustração da finalidade da prisão temporária, segundo argumento, é de ordem prática e teológica, teleológica, relacionada à finalidade da lei. A prisão temporária tem uma finalidade precípica e exclusiva, que é assegurar o sucesso e eficácia da investigação criminal na fase de inquérito policial. Tá? Neutralizar ameaças tangíveis, conforme a gente já percebeu. A doutrina sustenta que essa finalidade seria frustrada se o investigado permanecesse na sua casa, no seu domicílio, de onde ele poderia destruir provas, contatar comparsas, coagir testemunhas. Então, tem a possibilidade de destoar ou divergir ou ferir a finalidade da prisão, dos objetivos da finalidade da prisão temporária. Beleza? São algumas distinções aí quanto cruciais contra outras medidas cautelares, a prisão preventiva e a prisão domiciliar. Então, pessoal, finalizamos aí a nossa aula, a nossa reflexão sobre a prisão temporária, os requisitos e regimes legais. Eu vou deixar essa aula gravada e vou deixar aí a descrição aí
abaixo do vídeo, abaixo da aula, para vocês acompanharem o roteiro que foi falado, que foi explicado aqui. Beleza?